Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma noite mais que especial para mim e para você, porque a gente está aí diante de um marco na minha vida, na tua vida, na história humana, porque hoje o túmulo está vazio. É uma data assim que ela, para mim, ela realmente alegra muito meu coração. E é nessa alegria que eu quero já convidar você que já se encontra aí conectado com a gente, você que já está aí sintonizado nesse momento, para a gente junto poder ter esse tempo de adoração ao Senhor. Você que preparou aí seus elementos para a ceia, que esteja em ordem, você que não preparou, o que você tiver aí, que você também possa participar desse momento, que nós posteriormente vamos ter um tempo de ceia aqui, um tempo de compartilhar, enfim. Então que o Espírito Santo de Deus esteja tomando total liberdade aí na tua casa, onde você estiver me ouvindo, onde você estiver conectado nesse momento, que o Espírito Santo de Deus tenha a total liberdade de trabalhar no meu e no teu coração. Amém, querido e querida de Deus? Bora orar? Vamos falar com o Senhor? Soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor vive. O Senhor reina e neste momento está contemplando o teu povo, Pai, que se reúne para louvar e exaltar o teu santo nome. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que tudo que formos fazer a partir deste momento tem um único propósito, que é glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós te damos a total boas-vindas, ó Pai, em cada casa, ó Deus, neste momento. Ó Deus, que o Senhor possa estar ministrando a cada vida, a cada família, nesta noite, de uma forma muito especial, Deus. E principalmente, ó Deus, gerando a alegria da vida no coração do teu povo. A alegria da ressurreição no coração do teu povo. Porque para a glória do teu nome, o Senhor não está morto, mas o Senhor vive e reina para todos sempre. Então é nesta alegria, Pai, é debaixo desta alegria, ó Pai, que nós queremos, ó Pai, neste momento celebrar a Ti, que nós queremos louvar ao Senhor, que nós queremos exaltar ao Senhor. E a Ti nós damos as boas-vindas neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então é nessa alegria, querido e querida de Deus, que eu convido a você a termos esse tempo de comunhão, esse tempo de adoração, esse tempo de exaltação ao nome do Senhor. Eu não sei como é que foi o teu dia, não sei como é que foi a tua caminhada até aqui, até chegarmos nesta hora de adoração, mas é importante também que nada possa nos impedir. E nós vemos na palavra de Deus, no livro de Isaías, que os nossos pecados eles criam esse abismo, esse afastamento entre nós e o Senhor. Então eu quero convidar você também a, antes mesmo da gente louvar, antes da gente começar a termos esse tempo de adoração, que você possa abrir o teu coração e, em nome de Jesus, pedir perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor por talvez ter falado alguma coisa que não era para falar hoje, talvez ter pensado alguma coisa que não era para pensar hoje, mas independente daquilo que você fez, existe um Deus que libera perdão sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra dele nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então convido a você nesse momento, antes da gente começar a adorar ao Senhor, a você abrir o teu coração e externar para ele tudo aquilo que talvez pudesse ter impedido, possa tentar gerar esse impedimento da tua pessoa na pessoa de Jesus. Então abre teu coração e fala com ele agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai falando com ele aí, querido.
Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor. Agora, Pai, para lhe pedir perdão, Senhor. Entendendo, ó Deus, que o Senhor é o único que tem poder para perdoar pecados. Por isso, ó Pai, nós abrimos o nosso coração, Deus, nesse momento, e lhe pedimos, Deus, nos perdoa. Porque talvez tenhamos tido no dia de hoje algum comportamento, algum pensamento, alguma ação que entristeceu o Teu coração, Deus, e nós, neste momento, queremos lhe pedir perdão, Senhor. Libera, Deus, uma unção de perdão sobre o Teu povo. Sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos corações, Senhor. Para que nada possa impedir a nossa adoração a Ti neste momento. Assim nós abrimos nosso coração, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece, Deus, Pai, a trabalhar em nós, Deus, gerando mudança. Antes mesmo, ó Pai, de sermos ministrados pela Tua palavra, Pai, que isso já comece a gerar mudança agora. Começa a gerar transformação agora. Começa a liberar do Teu bálsamo agora. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. 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 Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu vivo
Existe uma canção, queridos, que lá na minha terra a gente cantava bastante, que ela retrata um pouco desse tempo que a gente está vivendo, dessa mudança, dessa transição, de Jesus ele ter vindo, ter mudado a nossa situação. E talvez você já tenha ouvido cantar, talvez já tenha cantado, mas eu senti de Deus a gente entoar ao Senhor essa canção nesta noite, em nome de Jesus. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória.
É debaixo dessa certeza, querido e querida do Senhor, que o meu coração está alegre. Não sei o seu, mas o meu coração nessa noite, ele se encontra radiante. Por ter essa certeza. O meu Deus e o teu Deus, ele está vivo. Amém? Ele está vivo. E nessa noite, amados, eu quero compartilhar com você algumas coisas. O texto da palavra de Deus. Abre comigo a sua Bíblia. Marcos 16. Podemos ler? Amém? Pelo silêncio aqui, acredito que podemos. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Eita Deus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos moverá a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Pai, essa é a tua palavra. Ó Deus, e que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Deus, para compartilhar com o teu povo tudo aquilo que no decorrer do dia de hoje o Senhor ministrou no meu coração, Deus. Ao começar das primeiras horas do dia, Deus, o Senhor foi falando conosco na nossa alvorada e o Senhor continuou falando comigo no decorrer da manhã e da tarde. Então que eu seja apenas um instrumento neste momento para falar no coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, amados, eu não sei quanto a você, né? Mas eu confesso que eu hoje, a minha manhã ela foi um pouco estranha. Principalmente porque a gente só fez a ministração, faltou a nossa ceia e a nossa alvorada. Né? Então isso daí para mim já ficou meio que marcado, meio que já legitimado esse ato. Não sei se você teve a mesma sensação hoje de que faltou alguma coisa na nossa manhã. Então, para você que não participava, já está aí o convite para o ano que vem para fazer parte da nossa alvorada, que é benção. Né? Depois você pergunta aí para o povo da igreja como é que funciona. Ou me pergunta aí no privado que eu falo para você. Mas é um tempo de bênção. E eu senti falta disso. Né? Porque estamos aí em quarentena, não podemos sair. Né? E aí, por conta do horário, não poderíamos fazer muitos barulhos, tal, etc. Então, ficamos aí, né, restritos à administração, que também foi bênção na nossa vida. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê algumas coisas que elas estão dentro desse pacote. E é muito importante a gente entender isso. Né? Mas quando a gente olha para a crucificação de Jesus, a gente não pode também deixar passar batido o que está no pano de fundo da crucificação de Jesus. Ele foi visto como um baderneiro, um anarquista,
um revolucionário contra o sistema. Tudo isso foi imputado contra Jesus e principalmente um blasfemador, né? E diante dessas falas, né, a gente vê que havia uma grande preocupação daquele povo de, após a sua morte, os seus discípulos pegarem o seu corpo e darem sumiço no corpo e falarem que ele ressuscitou conforme ele tinha falado que ia fazer. Então isso a gente vê lá em Mateus. Se você quiser, você pode olhar comigo aí, Mateus 27. Que as narrativas elas são um pouco diferentes, né? Mas em Mateus 27 nós vamos ver aqui o seguinte. Mateus 27, 64. Existe o seguinte texto. Eita, Deus, tá vivo. Mateus 27. Na verdade, pode se ler até da partir do 62. Pode se ler a partir do 62. Está desligado. Santo boi. Ninguém falou nada, deve estar bom. Voltou. Só foi o Google Assistente. Então a gente vê que havia essa preocupação daqueles caras de que Jesus ele não fosse, vamos dizer assim, sequestrado o seu corpo ou levado embora e tal. Então botaram guardas ali na porta. Ordenaram que o sepulcro fosse vigiado, né, para que os discípulos não roubassem o seu corpo. E aí montaram guarda no sepulcro e literalmente selaram a pedra, né, para que ela não fosse de forma alguma removida. E aí eu quero compartilhar com você algumas particularidades de Jesus, porque esse plano de salvação ele se concretiza justamente nessa ressurreição, porque no momento da crucificação tem um acontecimento que é de suma importância para nós. Ele vai e legitima que foi feito, mas se ele não ressuscita, ele seria só mais um líder religioso para a galera. Mas então a diferença está justamente na ressurreição, porque ele está vivo. E tudo que ele tinha dito é verdade. Né? Ele falou que faria aquilo outro e tal, foi falando um monte de coisa, o povo não deu crédito, não deram crédito àquilo que Jesus falava, mas tudo culminou na sua ressurreição. Então a gente percebe que a ressurreição ela foi um divisor de águas, né, nessa questão. Por quê? Muitos líderes religiosos surgiram, mas apenas um ressuscitou. E esse é Jesus. Então isso daí faz toda a diferença na vida dele. Né? Então Jesus, ele queria trazer alguns ensinamentos acerca de tudo isso. Né? Primeiro, na questão da própria ressurreição. E aí existe um escrito, ainda não tive o privilégio de ver, mas um dia, em nome de Jesus, eu creio que eu vou conseguir ver, lá no túmulo de Jesus, em Jerusalém, existe um escrito assim que está na porta, uma plaquetinha de madeira, né, que está escrito exatamente assim: He is not here, he is risen. Ou seja, ele não está aqui, mas ele é ressuscitado. Cara, essa frase é a frase. Porque está dizendo aqui que ele é ressuscitado, não que ele foi ressuscitado. Ele é. E aí quando a gente olha para as falas de Jesus, a gente vê ele dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Então, quem colocou aquela frase lá, a pessoa que escreveu, as pessoas que elaboraram assim com muita propriedade. Né? Justamente
Porque Lázaro, Jesus ressuscita. Lázaro foi ressuscitado, Talita foi ressuscitada. Agora Jesus, ele é a própria ressurreição. Ele e o Pai eram um. Então ele é a vida que foi gerada para a minha vida e para a tua vida. Isso daí é uma das primeiras coisas assim, que eu olhei e eu achei sensacional. Porque lá em João 11, 25 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição. Ele é. Ressurreição dele, propriamente dita, ressurreição na minha vida e na tua vida, porque quando a gente está em Cristo, a gente se torna nova criatura, nós ressurgimos com ele, nós recebemos novidade de vida, nós caminhamos numa outra perspectiva. Então tudo muda quando Jesus chega. Por isso que eu estava falando no início que a ressurreição dele é um grande marco na nossa história cristã, porque a partir da ressurreição dele, assim como ele vive, assim como ele volta à vida, nós também voltamos à vida, nós também ressurgimos como novas criaturas através do poder que vem dele. Aleluia. E aí o plano de salvação de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, dessa trindade maravilhosa, ele acontece assim, sendo arquitetado com riqueza de detalhes, porque isso já vem desde lá de trás. Foi algo que foi arquitetado porque a humanidade tinha se perdido de novo, né? Teve o tempo lá do dilúvio, se perdeu, né? Destruiu a terra, aí começou a bagunçar. Aí teve uma outra situação em Sodoma e Gomorra, né? Destruiu as cidades, bagunçando. Então a humanidade ela vem sempre assim, escorregando. Aí no deserto, quando estavam indo para a terra prometida, Moisés fica um tempo lá no monte, recebendo as tábuas da lei, o povo se corrompe, aí o povo que estava com Moisés vai para cá, o povo que estava com Arão vai para lá, e essa galera aqui morre todo mundo, de novo. Então, isso infelizmente está na nossa história, essa pegada assim, de ficar sempre se perdendo dos princípios. Isso não é de hoje. A humanidade já tem esse vício. E é por isso que a gente precisa do Senhor para nos ajudar a nos livrarmos desses vícios, de nos perdermos do caminho. Precisamos estar no caminho. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos seguir a Jesus. E aí havia, né, desde lá do passado, um plano arquitetado. E não sei se você sabe, algumas coisas aconteceram assim, não por acaso. Porque com Jesus, com os planos de Deus, com as ações de Jesus, não tinha um acaso. E sim tinha um trabalho feito assim com muita riqueza de pensamentos. Então havia uma data que, na memória do povo, elas representavam muita coisa. Você sabe disso, né? A gente até falou na sexta-feira, acerca da Páscoa, da sexta-feira. Essa data ela começou lá atrás. A primeira vez que eles celebraram a Páscoa, que foi o rito de celebração da Páscoa, foi justamente na noite que antecedeu a saída do povo, né? Então, a primeira Páscoa que eles viveram aconteceu literalmente a libertação do povo lá do cativeiro. Foi onde foi instituída literalmente a Páscoa na vida e no calendário cristão. Se você quiser, você pode olhar isso lá em Êxodo 12. Está lá Êxodo 12, verso 11 a 14, vai estar lá. A instituição da Páscoa. É a primeira vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia. E até abrindo um parênteses aqui, quando você for olhar lá, depois você lê esse texto com carinho, é bênção na tua vida. A Páscoa ela representa comunhão. Porque se você olhar o texto, você vai ver a orientação de Deus para o povo, que ele manda preparar o carneiro, né? E aí ele manda para que seja o carneiro suficiente para todo mundo que está ali. Mas se ele for muito grande, para convidar o vizinho para o vizinho comer junto. Olha que fantástico. Para que não sobrasse nada. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração acerca dessa questão da Páscoa, né? Porque quantas vezes você convidou o teu vizinho para celebrar a Páscoa com você? Percebe? Tem certeza, provavelmente você nunca fez isso, assim como eu nunca fiz.
A gente sempre faz alguma coisa na igreja, mas essa questão de convidar o vizinho é algo assim que Deus começou a me ensinar no meu coração. Porque quando a gente olha para o texto, essa orientação está lá. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ver o verso 3 e o verso 4. Olha aqui comigo. Êxodo 12, verso 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um pode comer. Por aí calculares quanto bastam para o cordeiro. Ou seja, não só faz aquela continha, né, vê quantas pessoas vão poder comer, mas convida o vizinho para ter esse tempo aí, para comer com você, para compartilhar com você, para compartilhar esse momento junto. E aí o Senhor começou a tratar isso no meu coração. E aí você pode estar pensando: mas carne de carneiro é muito caro, não dá para chamar o vizinho para comer. Ô queridão, queridona, você compra tanta coisa cara, né? Às vezes até sem poder, às vezes podendo, às vezes sem poder. Mas será que na Páscoa você não pode abrir esse parênteses? Se programar direitinho para comprar um pedaço de carneiro e chamar o teu vizinho que talvez ele nem conheça esse momento. É um tempo de você mudar literalmente o conceito de Páscoa que ele tem na mente. Páscoa não é ovo de chocolate, não é troca de ovo, não é troca de presente. Páscoa é isso. É trazer o povo para relembrar a saída do êxodo do povo, a saída da escravidão, a saída do tempo de martírio. Então fica aí a dica. É um parênteses assim, que Deus abriu na minha mente quando eu estava preparando essa mensagem para nós hoje, né? E é muito estranho, queridos, e aí, seguindo dentro desse parênteses, a orientação é pra gente comer carne, não peixe. Menos lá dentro, tá? E ainda por cima, é churrasco. Se você olhar lá no 9, é assada no fogo. Coisa de excelência, né? Então, convida aí, pode até me convidar, também, não vou ficar triste não. Mas é importante, não sei de onde o povo leu aí e tirou essa questão de não comer carne na Páscoa, mas amém, né? Isso aí a gente pula essa pauta, senão a gente perde o foco. Mas a orientação é para comer carne, carneiro. Então, vamos lá. Ele estava trazendo alguns conceitos. E eu tô falando de Bíblia, não estou falando o que o pastor Gerson pensa, o que o Gerson pensa como pessoa. É Bíblia, queridos. É um texto que você vai encontrar em qualquer Bíblia espalhada na face da terra. Se for Bíblia cristã, vai estar esse texto de Êxodo lá. Então fica uma orientação para você, um conselho para você. Se permite esse tempo com o seu vizinho o ano que vem. Tenta ir nessa direção. Se permite esse tempo aí de comunhão. E aí fala até comigo assim, ó, em nome de Jesus, repete comigo assim: eu preciso convidar meu vizinho para celebrar a ceia comigo. Fala aí, repete. Eu preciso. Para que isso fique na tua mente. Você precisa, nós precisamos. De repente tem um vizinho que não é cristão, e provavelmente você tenha. E aqui a gente tem algumas pessoas que não conhecem nem sequer o vizinho de porta, vizinho da casa do lado. Tem algumas pessoas que não conhecem todo mundo, que às vezes é até parente, mas em alguns casos nem conhece direito, nem tem laço direito. Então já vai pedindo aí para Deus mostrar: Deus, qual vizinho o Senhor quer que eu convide para a Páscoa do ano que vem, para minha casa, para cear comigo?
para compartilhar comigo esse momento. Qual? E eu tenho certeza que ele vai falar isso a você, ele vai ministrar isso ao teu coração. De forma tremenda. Uma outra questão que Jesus e o próprio Deus queria tratar com o povo, né, queria trazer acerca dessa questão ritualística da ressurreição na Páscoa, é que a Páscoa ela também representa, querido, de libertação. Porque lá atrás, né, só para você entender, a palavra Páscoa, que é uma palavra originária do hebraico, ela significa passar por cima, ou também passar por alto, ou também chamado festa de libertação, ou sacrifício da Páscoa. Ela tem alguns codinomes que vão nessa direção. Então isso aconteceu lá atrás porque o povo de Israel ia literalmente passar por cima. Eles iam sair. Ia passar por cima de Faraó, ia passar por cima das ordens de Faraó, ia passar por cima da opressão e eles iam embora. Porque Deus já tinha legitimado. E aí no nosso tempo, na morte e na ressurreição de Jesus, quando ele morre na Páscoa, ele também está liberando libertação para as almas. Olha que forte. Então essa ação, ela não acontece na Páscoa por acidente, ela acontece na Páscoa porque havia um propósito já legitimado de libertação do povo. Então ele liberta o povo lá do Egito e na Páscoa ele liberta mais uma vez na sua morte o povo no âmbito espiritual. Liberta no âmbito físico e depois liberta no âmbito espiritual, ou seja, para liberar a libertação plena sobre a nossa vida. Plena. Se você puder, repete aí comigo. Hoje você tem libertação plena da parte de Deus. Plena. Não é parcial. Plena. Por isso que a gente cantou aqui, eu sou livre. É nesse sentido. Ele gerou libertação plena. Plena. E essa conexão, queridos, é por isso que é importante a gente, não sei como é que você lê Bíblia, mas eu aconselho você a sempre ler o Antigo Testamento olhando para o Novo Testamento e ler o Novo Testamento olhando para o Antigo Testamento. Sempre fazer esse intercâmbio, né? Porque a Bíblia ela dialoga com muita propriedade. Antigo Testamento e Novo Testamento. Não tem nada no Antigo que não seja importante no Novo e não tem nada no Novo que não seja importante no Antigo. Eles dialogam. Inclusive, algumas profecias do Antigo elas se completam no Novo Testamento. É um livro perfeito. E ele se completa por inteiro. Uma outra coisa que Jesus ele nos mostra, e o próprio Deus também nos mostra nessa questão da Páscoa e da questão da ressurreição, é que ao ressuscitar no primeiro dia da semana, que é o domingo, a ida ao sepulcro de madrugada, ela acontece olhando assim pelos evangelhos. Cada evangelho contando a sua vertente, assim como a gente falou da crucificação, a mesma linha de pensamento, a mesma linha de trabalho acontece na ressurreição. João tem a sua versão, Mateus tem a sua versão, Marcos tem a sua versão e Lucas tem a sua versão. Todos os quatro têm a sua versão. E é interessante que em João, você vai olhar lá, quando você for ver o texto da ressurreição, você vai ver que vai ao túmulo Maria Madalena, ela que vai ao sepulcro, na versão de João. Aí na versão de Mateus, quem vai é Maria Madalena e outras mulheres. Na versão de Marcos, quem vai é Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Na versão de Lucas, quem vai é Maria. Então, na verdade, aqui, o que Jesus estava querendo dizer, o que o Senhor estava querendo mostrar, o que Deus estava querendo nortear nesse ensinamento. O interessante, querido, aqui, das versões dos fatos, o interessante não era quem foi. O interessante e o importante é quem não estava mais lá. Quem foi lá primeiro, quem foi o primeiro grupo, isso para Jesus
Isso para o Senhor Deus não era importante. Mas ele também criou uma estratégia para justamente não falarem que os discípulos tinham escondido o corpo. Por isso que ele manda um grupo de mulheres. Mas aqui a Bíblia não faz questão de relatar com propriedade quem eram essas mulheres. Apenas que um grupo de mulheres. Agora, quais eram essas mulheres? Por isso que cada discípulo fala de umas. Porque isso daí, na verdade, não é tão importante. O que é importante de mulheres à madrugada para embalsamar o corpo de Jesus. E chegando lá, o corpo não estava. Essa era a informação que precisava ser dada. Essa era a informação. E aí essa estratégia do Senhor, ela foi justamente para legitimar. Por quê? Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o contexto judaico-cristão, quando a gente olha para a vida do judeu, para a vida de Israel, a gente sabe que a fala feminina ela não tinha autonomia, ela não tinha autoridade. A mulher ela tinha aquela situação bem limitada, a gente sabe disso, né? Então, você colocar uma notícia dessa importante nos lábios de uma mulher, automaticamente ela não teria sentido ela ter credibilidade a não ser que ela fosse verdade. Diferente do lábio dos discípulos. Se vai um discípulo lá, com certeza, esse cara é discípulo de Jesus, por isso que ele está falando isso, porque ele queria que ele ressuscitasse. Agora as mulheres, na verdade, elas não tinham muito crédito. Então foi dentro desse crédito que aí Jesus ele entra também trazendo um peso de verdade também para a fala feminina. Ele começa de uma forma muito sutil a reinserir as mulheres na sociedade com uma autoridade, com uma fala de verdade. Através dessa ação. Porque foram elas que deram a notícia ao discípulo. Olha, nós chegamos lá e tal. Então foram elas. Então até nisso ele trabalhou assim pensando, né, mudando esse quadro feminino que era de muita opressão, de muita humilhação, uma situação bem complicada. E aí ele já começa a fazer essa transição logo aí. Né? E como a gente tinha falado no início, o medo, né, era justamente uma revolução. Esse era o maior medo dos sacerdotes, dos fariseus. Eles tinham esse medo. Justamente Jesus ele vir assumir o corpo e surgiu o boato da sua ressurreição. Então por isso que eles ficavam com toda aquela preocupação. Mas Jesus, nesse ato todo, ele concretiza isso cancelando a nossa dívida. Havia uma dívida que foi gravada na cruz. Por isso que eu cantei essa canção aqui, porque ela também veio ministrada ao meu coração quando eu estava preparando a mensagem. Jesus ele riscou, ele cancelou a cena. Eu não sei se você conhece essa expressão, eu não sei se você sabe o que isso significa, mas quando a gente vai nesse texto, que está, se eu não me engano, em Colossenses 2,14, deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, Colossenses 2,14. Abre aí comigo, querido. Colossenses 2,14. Olha o que tem escrito aí para nós. Olha que coisa linda. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Então, aqui, tendo cancelado o escrito de dívida, e aí eu fui atrás dessa informação.
Jesus ele cancela um escrito de dívida. E aí essa palavra aqui, quando a gente olha no grego, ela é xerografon, né? Não sei se você se assemelha ao finalzinho grafon, de grafia, escrita, né? Então, esse escrito de dívida é uma expressão que ela se refere juridicamente a um documento escrito pelo qual o devedor reconhecia a sua dívida. Olha aí. Então havia uma dívida, um escrito de dívida. Que dívida, pastor? Cara, a tua vida estava condenada a passar a eternidade no inferno. Já estava com passagem carimbada. Simples assim. A cédula que era contra você, que era contra mim, ela foi excluída, ela foi invalidada, ela foi cancelada, ela foi selada, ela foi abolida, ela foi revogada, teve o direito interrompido, ela foi obstruída, enfim. Eu comecei a buscar algumas palavras aqui só para você entender. O Senhor Jesus, ele na cruz, ele desfez. Acabou. Acabou. Aí fazendo igual, pegando aqui um exemplo aqui, com todo respeito, né? O símbolo aqui do meu xará, do Flamengo, quando ele faz gol, né? Ó, acabou, já era. Não tem mais. Não tem mais. Porque a ação dele, no âmbito espiritual, de ter morrido e ter derramado o seu sangue, o sangue imaculado de Cordeiro na cruz, essa ação, por isso que Lúcifer ficou o tempo todo na sua peregrinação, Lúcifer ficou o tempo todo chavecando ele para ele parar, para ele desistir, porque ele sabia que se ele concluísse o plano salvífico, a nossa história seria mudada e o destino dele também seria mudado. Então ele ficou lá, tentando. O fardo é pesado, você não vai conseguir, etc. Você já deve ter assistido alguns filmes, você deve ter visto essa ação de Lúcifer, tentando importunar Jesus para ele desfocar. Por quê? E isso no âmbito espiritual tinha toda a importância para a nossa vida, para o nosso futuro. Porque a partir da morte dele, naquela cruz, tudo isso deixou de existir. É como se ele fosse lá no inferno, né, pegasse aquele caderninho preto lá de anotação. Igual, por exemplo, não sei, não, só fazer uma comparativa só para você entender. Aquele caderninho que tem lá no barzinho, no barzinho não, tá repreendido, né? Na mercearia, né? Na mercearia, aquela caderninho de débito, né? Aí você chega lá, quanto que eu tô devendo aí? É tanto. Aí você vai lá e paga, né? Exatamente isso que ele fez. Quanto que o Lucas está devendo? Tô pagando. Quanto que o Ailton está devendo? Tô pagando. Quanto que o Gerson está devendo? Tô pagando. Quanto que a Denise está devendo? Tô pagando. Quanto que o Renê está devendo? Tô pagando. Foi pagando a dívida minha e tua, de todo mundo, de toda a humanidade. Oh, Deus. Ele pagou. Para que não houvesse mais legitimidade do inferno sobre a nossa alma. Nossa alma foi liberta naquele momento. E tudo que a gente faz agora, tudo que a gente na verdade precisa fazer é escolher caminhar com Ele. Para subir com Ele, só isso. Só isso. Porque não nos foi legitimado esse direito. Quando Ele morre na cruz. Então, queridos, Ele cancela com o sangue dele a condenação eterna para a nossa alma. Por isso que na crucificação, e é interessante também olhar para a questão da crucificação, quando nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai vendo assim, algumas coisas bem interessantes de diferença de um para o outro. Quando a gente olha na versão de Mateus e de Marcos, a gente vê eles falando que Jesus ele dá um grande brado antes da morte. E aí eu não sei se ele brada, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ou se ele brada Tetelestai, está consumado. Mas ele brada. Ou não sei se brada os dois. Porque quando a gente olha em Lucas,
Lucas já vai dizer que ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí em João já vai dizer que ele diz: está consumado, ou seja, tetelestai. Então cada um conta a sua versão, mas o fato é e que algumas coisas aconteceram ali naquele momento. Eu queria que a tua mente tentasse trabalhar aqui comigo junto nesse momento, olhando para Jesus naquele momento da cruz, e nos últimos minutos assim, ele vai dar um brado. E ele pode ter gritado. Um brado é um brado, queridos. Não é uma fala. Brado é brado. É um grito, talvez, de dor, ou um grito agonizante, ou um grito aliviado, mas eu sei que ele brada. Ou ele brada: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou ele brada: Pai, está consumado. Ou ele diz as duas coisas, mas o fato é que ele bradou na cruz para mudar a minha e a tua realidade. Tipo: Pai, tá feito, tá consumado, a dívida tá paga. Oh Deus, subir a mar, decalava a chave, decalava. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está entendendo, espero que sim. Quando eu olho essa frase dele, eu vejo que ali, voltando na sexta, foi o ápice do amor infinito. Toda a humilhação, todo espancamento. E aí ele fecha com esse brado: tá feito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí morre, passa o sábado morto, mas no domingo, pelas primeiras horas do dia, a situação, o milagre acontece. E esse Jesus está vivo, para a glória de Deus. Então, querido, tudo que eu e você precisamos fazer é honrar o Senhor. Porque todo sacrifício que Ele fez não faz sentido se a nossa vida não mudar. Não faz sentido. Preciso que você entenda isso. Não faz sentido todo esse corre, vamos dizer assim, que Jesus faz. Não vai fazer nenhum sentido se a minha vida ou se a tua vida, se a nossa vida não mudar. Então que você nessa noite, em nome de Jesus, esteja entendendo isso. E quando a gente começar a ceia aqui, que você também comece aí, caso você venha dando aquela escorregada, começa aí um tempo de pedido de perdão, de confissão, porque a ceia é colocada para todos nós, ela não é uma ceia metodista. Você vai estar ceando aí do teu jeito, na tua casa, independente da tua denominação, independente de onde você congrega, independente de qual seja a sua bandeira, independente de qual seja a tua igreja, porque não é a ceia metodista, mas é a ceia do Senhor. Mas é importante que você entenda que a Bíblia também diz para que examine o homem a si mesmo, para que não coma do pão e beba do cálice indignamente. Então, ou seja, existe também um processo de você se autoexaminar para você: cara, eu vim vacilando até aqui, mas daqui para frente eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer valer esse sacrifício. Eu preciso fazer com que esse sacrifício de Jesus feito por mim vale a pena. Então, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Convido você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração antes da gente começar nosso momento de ceia.
Olha aí para você. Olha para o teu coração. Oh Deus, Pai de amor, Deus, nesse momento nos faltam palavras, Senhor. Nos faltam palavras, Jesus, para te agradecer, Senhor. Para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor passou tudo aquilo que passou para mudar a nossa vida, para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa história. E nesta noite nós entendemos isso, Senhor. Permita, Deus, que nós tenhamos um outro olhar para a Páscoa, Deus. Um olhar de comunhão, um olhar de inclusão do próximo. Um olhar de compartilhar mais as coisas do Senhor. Oh Deus, que esse período de reclusão também esteja nos ensinando, Pai, algumas coisas. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Deus, olha para cada um de nós. Olha para as vidas, ó Deus, que talvez até este momento, Pai, estavam andando sem entender o porquê que o Senhor fez isso tudo, porquê que o Senhor morreu. Talvez algumas vidas até hoje não te davam um verdadeiro crédito, ó Deus, por conta da tua ressurreição. E nós queremos, ó Pai, te louvar, ó Deus, porque nós entendemos e sabemos e acreditamos, ó Deus, que o Senhor é o único, que vive e reina para todo sempre. Nos permita também, Pai, nesse momento, participarmos da tua mesa santa. Que seja mais uma vez, ó Deus, um tempo de comunhão no meio do teu povo, um tempo de alegria no meio do teu povo, um tempo de festa no teu arraial. E que nós possamos, ó Pai, literalmente, através desta ação, nos despojar do velho homem, da velha mulher e sermos de fato novas criaturas. Através do teu poder, Senhor, que em nós opera. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu espero que você tenha preparado aí. Se não preparou, prepara agora rapidinho aí. Arruma alguma coisa aí para você simbolizar o pão, arruma outra coisa aí para você simbolizar o suco de uva ou o vinho, para a gente poder fazer o momento da ceia. Nós vamos estar, no primeiro momento, consagrando os elementos que você vai trazer aí, que você vai pegar agora.
nosso novo sábado. Nosso novo sábado. Então a Bíblia diz, queridos, eu tenho aqui os elementos. Aqui estão, queridos, os elementos da ceia. E a Bíblia ela traz com muita propriedade esses elementos. E eles serão consagrados agora para que você possa fazer uso deles aí. Vamos orar. Pai, neste momento nós apresentamos a Ti, Deus, esses elementos. Ó Deus, que esses elementos, ó Deus, não só aqui na minha casa, mas na casa também dos Teus filhos, ó Deus, eles estejam neste momento, Pai, se tornando elementos representativos do Teu corpo e do Teu sangue. Ó Deus, para que nós possamos participar, ó Deus, desta mesa santa. A mesa, ó Deus, que o Senhor nos pediu para que nós estivéssemos fazendo sempre em Sua memória. Ó Deus, e lembrando também da Tua Páscoa, ó Deus, do momento que o Senhor pediu para que eles estivessem comendo, ó Deus, se confraternizando, tendo esse tempo de comunhão. Mas principalmente, Pai, se lembrando, Pai, de tudo, ó Deus, que eles tinham passado e da mudança que eu estaria fazendo na vida deles. Então é debaixo, Pai, destes pensamentos, Pai, desta alegria que nós participamos deste momento agora, em nome de Jesus. Eu consagro agora esses elementos, não só aqui, mas na casa dos Teus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todas as vezes em memória de mim. E aí, depois deles haverem ceado, ele pegou o cálice e, tendo dado graças, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, do sangue vertido na cruz do Calvário. Bebei dele todas as vezes em memória de mim. E é isso que a gente vai fazer agora, em memória a esse ato salvífico de Jesus, a esta entrega do Senhor em prol da minha vida, da tua vida. Nós vamos ter esse momento de ceia. Então você é convidado a cear aí na tua casa, com a tua família, com quem você estiver. Então, em nome de Jesus, fique à vontade nesse momento. Tenha aí a sua total liberdade nesse momento, com o que você tiver aí. Então, que nós possamos, nesse momento, comer do pão e sermos alimentados pelo pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus para mudar a minha vida e a tua vida. Coma do pão, em nome de Jesus. Possamos beber desse cálice e que, ao descer pelas suas entranhas este suco ou esta água, não sei o que você está bebendo aí, mas que esse líquido, ao descer pelas tuas entranhas, ele esteja literalmente te purificando, te limpando, te sarando, te vivificando e também te curando, querido, em nome de Jesus. Beba deste cálice agora e seja limpo pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos participar da tua mesa, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio, Pai, de poder, Deus, ano após ano, dia após dia, mês após mês, temos esse tempo de participarmos da tua mesa. Porque o Senhor pediu para nós fazermos isso em sua memória, e é isso que nós estamos fazendo agora. E em memória a Ti, Deus, nós estamos fazendo isso, e estamos também te agradecendo, Pai, porque nós não servimos a um Deus que está morto ou pendurado no madeiro, mas Ele vive e reina para todo sempre. E nós te rendemos graça agora, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome e te agradecemos, Pai, neste momento,
Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, por toda esta ação, ó Pai, feita aqui na terra, para mudar a nossa realidade. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa fala de gratidão ao Senhor. E nos ajude, Deus, a caminharmos, ó Pai, te dando alegrias. Que a nossa vida, ó Pai, seja uma vida que gera para o Senhor alegria nessa terra. Que ao olhar para nossas vidas, ó Pai, o Senhor seja contemplador de um homem ou de uma mulher que é temente ao Senhor, que caminha nos teus caminhos, que anda segundo os teus estatutos, que verdadeiramente se compromete com uma vida cristã, verdadeira e genuína. Assim, Pai, nós lhe pedimos, nos ajude nesse processo. E nós te glorificamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida aí. E na próxima quarta nós estamos aqui de novo, em nome de Jesus. Que tenha sido um tempo agradável aí na tua casa, que você possa ter experimentado mais uma vez a presença de Deus na tua casa, a presença de Deus aí contemplando a tua família, a presença de Deus visitando verdadeiramente o teu coração. E eu quero verdadeiramente abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, independente de como está a situação do mundo. Porque existe um Deus que cuida de mim e de você. Então é debaixo da certeza de que existe um Deus que cuida de nós que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos receber a bênção de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos por esse tempo de palavra, te agradecemos por esse tempo de louvor a Ti, te agradecemos por esse momento de podermos participar da Tua mesa. Te agradecemos, Senhor. Ó Deus, queremos lhe pedir, Pai, venha cuidar da nossa semana, venha governar a nossa semana, a começar de agora a nossa noite, Deus. Governa, ó Deus, o nosso sono. Ó Deus, se existe alguma pessoa que vem sofrendo de insônia, ó Deus, eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja visitando esta mente agora e anulando, ó Deus, todo o princípio de insônia em nome de Jesus. Ó Pai, se existe alguma pessoa que está com o seu corpo indisposto, se existe alguma pessoa que está passando mal, se existe alguma pessoa que está enferma, eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja enviando a tua unção de cura nesta casa, nesta hora, e liberando uma unção de cura sobre ele ou sobre ela, em nome de Jesus. Ó Deus, se existe alguma situação que está pendente, ó Pai, alguma situação que está verdadeiramente atrapalhando a caminhada desta pessoa, nós queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor envie o teu anjo, ó Deus, com espada desembanhada, para destronar e desfazer todas as artimanhas do inferno na vida desta pessoa. E lhe pedimos, Pai, cuida da nossa semana. Ó Deus, cuida dos nossos passos. Ó Deus, livra-nos de todo mal. Ó Deus, livra-nos de todo surto. Ó Deus, livra-nos de toda bactéria. Livra-nos de todo fungo, de todo vírus. Ó Deus, vai continuando a cuidar e guardar o teu povo. E assim nós lhe pedimos, ó Pai, abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. E que teu amor, a tua graça e a tua doce comunhão e consolação do teu santo e doce Espírito da promessa esteja conosco aqui em São Paulo e com todo o teu povo, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E você que é servo do Deus Altíssimo, que vive e reina para todo sempre, diga aí na tua casa, amém. Deus te abençoe, queridão e queridona de Deus. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Amém.